Pequeno manual anarquista, individualista. Emily Armand. Escuta. Ser anarquista é negar a autoridade e rejeitar seu corolário econômico, a exploração. E isso em todos os domínios em que a atividade humana se exerça. O anarquista quer viver sem deuses nem mestres, sem patrões nem diretores, ilegal, sem leis nem preconceitos, amoral, sem obrigações e sem moral coletiva. Ele quer viver livremente, viver sua concepção pessoal da vida. Em seu foro íntimo, ele é sempre um antissocial, um refratário, alguém de fora, uma margem, um inadaptado. E ainda que seja obrigado a viver numa sociedade cuja constituição é repugnante a seu temperamento, é como o estrangeiro que nela acampa. Quando consente ao meio as concessões indispensáveis, sempre tendo como segunda intenção retomá-las, para não arriscar ou sacrificar de maneira idiota ou inútil sua vida. É por considerá-las armas da defesa pessoal na luta pela existência. O anarquista quer viver sua vida moral e intelectual, economicamente, preocupando-se o menos possível com o resto do mundo. Exploradores ou explorados, sem querer dominar nem explorar o outro, mas pronto a reagir com todos os seus meios contra quem vier intervir em sua vida ou proibi-lo de expressar seu pensamento pela pluma ou pela fala. O anarquista tem por inimigo o Estado e todas suas instituições que tendem a manter ou a perpetuar o domínio sobre o ser individual. Nenhuma possibilidade de conciliação entre o anarquista e uma forma qualquer de sociedade baseada na autoridade, quer ela emane de um autocrata ou um aristocrata ou uma democracia. Nenhum campo de entretenimento entre o anarquista e qualquer meio regulamentado pelas decisões de uma maioria ou um desejo de uma elite. O anarquista combate da mesma forma o ensino fornecido pelo Estado e aquele dispensado pela Igreja. Ele é o adversário dos monopólios e dos privilégios, sejam eles de ordem intelectual, moral ou econômica. Em suma, ele é o antagonista irreconciliável de qualquer regime, de qualquer sistema de vida social, de qualquer estado de coisas implicado na doutrina, na dominação do homem ou do meio sobre o indivíduo, e a exploração do indivíduo pelo homem ou o meio. A obra do anarquista é, acima de tudo, uma obra de crítica. O anarquista vem semeando a revolta contra aquilo que oprime e entrava, opõe-se à livre expansão do ser individual. Ele deve se desvencilhar das mentes, das ideias preconcebidas, libertar os temperamentos aprisionados pelo medo, suscitar mentalidades livres da preocupação com o que vão dizer. O que vão dizer? E com as convenções sociais, depois o anarquista estimulará quem quiser seguir a seu lado e se rebelar praticamente contra o determinismo do meio social, a se afirmar individualmente, a esculpir sua estátua interior, a se tornar, tanto quanto possível, independente do ambiente moral, intelectual e econômico. Ele impulsionará o ignorante a se instruir, o passivo a reagir, o fraco a se fortalecer, o oprimido a se erguer. Incitará os mal dotados e os menos capazes a extraírem de si próprios todos os recursos possíveis e não a repousarem sobre um outro. Um abismo separa o anarquismo do socialismo sob seus diferentes aspectos, inclusive o sindicalismo. O anarquista coloca na base de todas suas concepções de vida o fato individual. E é por isso que ele se denomina de bom grado anarquista individualista. Ele não acredita que os males dos quais os homens sofrem provêm exclusivamente do capitalismo ou da propriedade privada. Pensa que eles se devem, sobretudo, à mentalidade defeituosa dos homens. Tomados em bloco, os mestres só existem porque existem escravos, e deuses subsistem apenas porque os fiéis se ajoelham. O anarquista individualista desinteressa-se
de uma revolução violenta que vise uma transformação do modo de distribuição dos produtos no sentido coletivista ou comunista. O que não traria muita mudança na mentalidade geral e não provocaria em nada a emancipação do ser individual. No regime comunista, este seria tão subordinado quanto atualmente aos caprichos do meio. Estaria tão pobre, tão miserável quanto agora. Em vez de se curvar ao jugo da pequena minoria capitalista atual, seria dominado pelo conjunto econômico. Nada lhe pertenceria propriamente. Seria um produtor, um consumidor, um contribuinte ou usuário do patrimônio comum, nunca um autônomo. O anarquista individualista se diferencia do anarquista comunista por considerar, excluindo a propriedade dos objetos de prazer, se forma um prolongamento da personalidade. A propriedade do meio de produção e a livre disposição do produto contra a garantia, como a garantia essencial da autonomia da pessoa. É evidente que essa propriedade se limita à possibilidade de fazer valer individualmente por casais, agrupamentos familiares. A extensão do solo ou um instrumental de produção indispensável às necessidades da unidade social, com a reserva para o proprietário de não fazer arrendamentos a outros e de não recorrer para sua valoração a ninguém a seu serviço. O anarquista individualista tampouco concorda em viver a qualquer preço como o individualista e como o explorador, ou viver sobre regulamentação desde que seu prato de sopa esteja garantido, assegurado, a vestimenta acertada, a casa garantida. O anarquista individualista, aliás, não clama por qualquer sistema que controlaria o futuro. Ele afirma situar-se em estado de legítima defesa em relação a qualquer ambiente social, estado, sociedade, meio, agrupamento, que admitir, aceitar, perpetuar, sancionar ou tornar possível a subordinação do meio de ser individual, o que o coloca em um estado de inferioridade manifesta, já este que não consegue tratar o conjunto de igual para igual, de potência para potência. A obrigação em qualquer âmbito da ajuda mútua, da solidariedade, da associação, a privação da possessão individual e inalienável do meio de produção e da disposição total e restrita do produtor, do produto. A exploração de quem quer que seja de seus semelhantes que o faça trabalhar por sua conta e lucro. Assenhoramento, ou seja, a possibilidade para o indivíduo, um casal, um agrupamento familiar, se possuir mais do que for necessário para sua manutenção normal. Monopólio do Estado ou de qualquer forma executiva que o substitua, ou seja, sua intervenção de papel centralizador, administrador, diretor, organizador nas relações entre os indivíduos, independentemente do domínio em que isso ocorra. Os juros, a usura, o ágio, a especulação, a herança, etc. O anarquista individualista faz propaganda para selecionar os temperamentos anarquistas individualistas, que se ignoram para determinar pelo menos um ambiente intelectual favorável à sua inclusão. Entre anarquistas individualistas, as relações são estabelecidas na base da reciprocidade. A camaradagem é essencialmente de ordem individual, nunca imposta. É um camarada aquele cuja convivência lhe agrada individualmente. Quem faz um esforço apreciável para se sentir e viver. Quem participa de sua propaganda de crítica educativa e de seleção das pessoas. Quem respeita o modo de existência de cada um, não impedindo o desenvolvimento de quem caminha com ele ou daqueles que o tocam de mais perto. O anarquista individualista nunca é escravo de uma fórmula, tipo ou de um texto consagrado. Ele só aceita opiniões. Propõe apenas teses. Ele não se impõe um ponto de chegada. Caso adote um método de vida quanto a um ponto determinado, é para que este lhe garanta mais liberdade, felicidade, bem-estar e não sacrifícios. E ele o modifica e transforma quando percebe que continuar sendo-lhe fiel diminuiria sua autonomia. Ele não quer deixar-se dominar por princípios estabelecidos a priori. É a posteriori,
a partir das experiências que funda sua regra de conduta, jamais definitiva, sempre sujeita a modificações e às transformações eventualmente sugeridas pelo registro de novas experiências, pela necessidade de aquisição de novas armas na sua luta contra o meio. Sem tampouco tornar o a priori um absoluto. O anarquista individualista só presta contas a si próprio, de suas ações e gestos. O anarquista individualista não considera a associação senão como um expediente, um último recurso. Assim, ele só quer se associar em caso de urgência, mas sempre voluntariamente. E ele não deseja fazer contratos, em geral, senão a curto prazo, estando sempre subentendido que qualquer contrato pode ser rescindido, caso prejugue um dos contratantes. O anarquista individualista não prescreve uma moral sexual determinada. Cabe a cada um determinar sua vida sexual ou afetiva ou sentimental, o que vale tanto para um quanto para o outro sexo. O essencial é que nas relações íntimas entre anarquistas de sexos diferentes não intervenha nem em violência, nem em coerção. Ele pensa que a independência econômica e a possibilidade de ser mãe por sua própria vontade são as condições iniciais para a emancipação da mulher. O anarquista individualista quer viver, quer poder apreciar a vida individualmente, a vida considerada em todas as suas manifestações, mantendo-se, entretanto, mestre de sua vida, considerando como servidores colocados à disposição de seu eu, seus conhecimentos, suas capacidades, seus sentidos, os múltiplos órgãos de percepção de seu corpo. Ele não é um medroso e não se rebaixa. Sabe muito bem que quem se deixa conduzir por suas paixões ou dominar por suas tendências é um escravo. Ele quer conservar o controle de si, para se lançar às aventuras em relação às quais lhe convém a busca independente e o livre exame. Ele irá preconizar de bom grado uma vida simples, a renúncia às necessidades factuais, servis inúteis, a evasão das grandes aglomerações humanas, uma alimentação racional e a higiene corporal. O anarquista individualista irá se interessar pelas associações formadas por certos camaradas visando se desprender da obsessão de um meio pelo qual sente repugnância. A recusa do serviço militar e o pagamento de impostos terá toda a sua simpatia. As uniões livres, plurais, a título de protesto contra a moral corrente, o ilegalismo enquanto ruptura violenta, e sob certas reservas de um contrato econômico imposto pela força, a abstenção de qualquer ação, de qualquer labor, de qualquer função implicando na manutenção ou consolidação do regime intelectual, ético ou econômico imposto, a troca de produtos de primeira necessidade entre anarquistas individualistas, possuindo instrumentos de produção necessários fora de qualquer intermediário capitalista. São atos de revolta que convêm essencialmente ao caráter do anarquismo individualista. Tradução do francês por Martha Gamini. Esse ensaio foi escrito em 1911 e publicado em Enciclopédia Anarquista em 1925 a 1934. O anarquista individualista dimensiona a ética que interrompe a continuidade da autoridade. Resulta ela do Estado, das relações econômicas ou de qualquer associação fundada na obrigação. O anarquismo individualista está equidistante da autocracia e da democracia, assim como do intervencionismo econômico, monopolista ou comunista. O ensaio descreve uma liberdade que é sempre invenção individual, portanto, alheia aos finalismos revolucionários.